Semana passada nós começamos 1 Coríntios, né? E como eu falei para vocês, a nossa intenção não é aprofundar na carta, em cada uma das cartas, mas nesse momento o nosso objetivo é dar um panorama geral de cada livro do Novo Testamento, né? Então, no caso, a gente vai passar bem por cima de 1 Coríntios. Tem muitos temas aqui que são muito importantes para nós, então se você puder ler ele na sua casa, meditar sobre ele, então você pegar aí um capítulo por dia, nos próximos 15 dias aí, você já tem leitura, 16 dias já tem leitura separada para isso, ou pequenos blocos de versículos aqui do 1 Coríntios. É uma carta muito rica, muito interessante, tá? E porque eu não vou poder fazer isso nesse momento, mas o objetivo é que mais para frente no futuro a gente volte aí em 1 Coríntios e vá versículo por versículo, ou pelo menos blocos de versículos menores, né? A gente poder entender os assuntos, os conteúdos aqui. Nesse primeiro momento a gente vai entender o básico, porque o apóstolo Paulo escreveu essa carta e como isso nos afeta, ou como isso nos ajuda. Bom, então esse é o propósito principal da gente conversar, esse panorama acerca da carta de 1 Coríntios. Por que ele escreveu e como ela ajuda a gente também. Ok? O Bruno leu a introdução aí à carta, né? Eu quero ler mais uma vez o versículo 2 do capítulo 1. Nós vamos ler alguns versículos de 1 Coríntios, então mantenha aberto aí 1 Coríntios. E nós vamos ler alguns versículos que eu vou citando para vocês. O versículo 2 do capítulo 1 diz assim: A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus e chamados para serem santos, juntamente com todos os que em toda parte invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Eu falei sobre esse versículo na semana passada, né? Então mostrando aqui que a igreja, ainda que a igreja tivesse muitos problemas, e ela tinha, por isso que ele escreve essa carta, para falar sobre esses problemas. Ainda que essa igreja tivesse muitos problemas, o apóstolo Paulo está dizendo, essa igreja é de Deus, e é um grupo de pessoas que foi santificado, foi tornado santo por Jesus Cristo, e para viver uma vida de santificação diária. Então isso foi a nossa conversa da semana passada. Vamos então tentar olhar um pouquinho para hoje. Nós vamos sobrevoar aqui a carta dos 1 Coríntios e ver o conteúdo dela. Primeiramente, o que eu quero lembrar vocês, que nós vimos semana passada, é que a cidade de Corinto, isso fez toda a diferença, isso faz toda a diferença para a gente lembrar. A cidade de Corinto era uma cidade culturalmente que afetou a igreja. A cultura da cidade afetou fortemente a igreja. Tá? Algumas das coisas principais que eu destaquei aqui que a cidade tinha era a imoralidade, tá bom? A imoralidade era muito alta lá, de todo tipo, tá? Desde o que eles chamavam de prostitutas cultuais, né, para adoração a uma deusa, Afrodite, tanto outros tipos de prostitutas. Então a imoralidade era algo muito forte, muito presente lá naquela cidade. Ela tinha muita gente de diversos lugares, então isso ela facilitava, né, essa busca imoral, essa perversão toda aí da sexualidade, ok? Era uma cidade muito idólatra, então ela, diferentemente do judaísmo, onde eles focavam na lei, principalmente, Corinto não, era uma cidade onde eles acreditavam em diversidade de deuses, onde existiam muitos deuses ali para eles, e eles dedicavam a vida, por exemplo, né, o caso da prostituição cultual, era um tipo de adoração a uma deusa, que eles consideravam uma deusa, tá bom? Então a deusa do amor, da fertilidade. Então, só para vocês entenderem como é que funcionava a cidade ali. Como eu falei, a cidade era muito competitiva. Tinham jogos ali, mas eles competiam por tudo, não eram só nos jogos esportivos, né? Eu falei que ela era a segunda cidade mais importante em jogos. A primeira era Atenas por causa dos Jogos Olímpicos. A segunda era Corinto por causa dos jogos que só era menor do que os Jogos Olímpicos, chamados Jogos Estílicos. Mas acontecia ali em Corinto. Então eles eram muito competitivos, mas isso se expandia para todas as áreas, como a pessoa que tivesse maior inteligência, né, maior conhecimento filosófico,
ele era um cara honrado, reconhecido, né? A competitividade era muito grande. Quem tivesse mais bens, mais escravos, mais dinheiro, também era honrado. A competitividade lá na cidade era muito grande, era muito forte, era muito intensa. Então tudo isso existia, tá? Ninguém queria ser o menor. Tudo isso porque a cidade também ela era uma cidade, um polo político e comercial muito rico, muito forte. Uma cidade reconhecidamente rica. Okay? Então isso tudo fazia da cidade uma cidade muito importante e muito perigosa para a igreja, porque o resultado na vida da população era orgulho e egoísmo. Orgulho, quer dizer, o meu é o melhor, eu sou bom, do meu jeito é o jeito certo. Isso são respostas e expressão de orgulho. Mas além de orgulho, você tem um outro lado que é o egoísmo, né? Então, se o meu é o melhor, resultado, tudo tem que ser para mim. O meu conforto, para o meu bem. Isso era o foco da cidade. Por que eu quero competir e ganhar? Para que eu seja exaltado. Quando eu faço, eu quero que o meu seja reconhecido. Isso é expressão de orgulho e egoísmo acontecendo na cidade. Porém, isso alcançou a igreja. Porque as pessoas da cidade quem estavam crendo em Jesus Cristo, se convertendo, vindo para a igreja, só que eles ainda mantinham muito dessa luta interior, que nós temos até hoje, né? Chamado orgulho e egoísmo. Né? Uma vida centrada em mim. As pessoas deviam olhar para mim, pensar em mim, né? Ver o meu jeito, fazer como eu faço. Uma vida centrada em mim. Então, a igreja tinha isso. Isso é um reflexo do que o apóstolo Paulo vai tratar durante toda a carta, que é falta de maturidade cristã. Okay? Então, o tema principal aqui, o apóstolo Paulo ele vai chamar a atenção da igreja para quê? Porque a igreja estava sendo imatura na fé, no relacionamento com Deus, no relacionamento com Jesus, né? No crescimento desse relacionamento com Jesus. Ela não estava amadurecendo. Ela estava sendo sempre daquele mesmo jeitinho. Eu sou crente, mas... E aí ele seguia a sua vida como sempre seguiu. E o seguir assim expressava muito orgulho e muito egoísmo. Que a gente vai ver aqui, onde Paulo vai tratando pedaço por pedaço. Bom, a primeira parte da carta, ela é dos capítulos de 1 a 6. Tá bom? Os capítulos de 1 a 6. É a primeira parte. Essa primeira parte foram problemas que a família de Chloe, uma família ali da região, da igreja talvez, ou da igreja onde Paulo estava, ela percebeu na igreja e ela relatou para Paulo. Então Paulo, ele falou, essa família de Chloe chegou lá para Paulo e falou, olha, está acontecendo isso lá em Corinto, na igreja. E aí então Paulo pega esses 6 capítulos para tratar sobre esses assuntos que essa família fala para Paulo, tá bom? E um dos problemas, o problema principal, que aparece de diversas formas, estava havendo então, a primeira parte, distorções dos relacionamentos na igreja. Distorções dos relacionamentos entre as pessoas. Nos versos de 1 a 4, ele pega todo esse trecho, até como o Bruno iniciou já dizendo, falando sobre divisão na igreja. Né? Partidos. Eu sou de tal, eu sou de tal, eu sou de tal. Meu partido é aquele, o meu é aquele, dentro da igreja. Né? O meu líder é Paulo, o meu líder é Apolo, o meu líder é Pedro. Divisão dentro da igreja. Isso estava acontecendo ali. Então, os relacionamentos, havia essa tensão. E, gente, isso é a tentativa de eu sou mais espiritual, eu sou de Cristo, eu sou de Paulo. Mas eram desvios aqui. Os relacionamentos estavam quebrados, se chocando por causa dessas divisões que estavam acontecendo ali dentro daquela igreja. A tentativa de ser o mais sábio, de ser o melhor, ou eu sou discípulo do melhor líder, do líder mais espiritual, do líder mais inteligente, sei lá qual era o parâmetro que se usava, mas a tentativa o meu grupo é o melhor. Divisão dentro da igreja, e o apóstolo Paulo fica sabendo disso, e ele começa então a combater isso. Vamos ler o capítulo 3, versículo 4? Só o versículo 4. 3, versículo 4 diz assim: pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos?
Eu achei interessante essa pergunta, né, do apóstolo Paulo para aqueles irmãos ali. Eles estavam se dividindo mesmo em grupos, né? E aí ele fala, quando você diz isso, eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, lembra, os dois são crentes, os dois são líderes, que passaram um tempo na cidade de Corinto ensinando a igreja. Então, formou partidinhos, né? Ah, eu prefiro Paulo, eu sou de Paulo, eu sigo Paulo, ah, eu sou de Apolo, eu sigo Apolo. Aí o apóstolo Paulo está dizendo, mas quando um diz isso, o outro diz aquilo, ou buscam grupos diferentes, vocês vão sendo mundanos, quer dizer, imaturos, estão seguindo a cultura da cidade, de orgulho, de egoísmo, de busca por ser o melhor, e não buscando a Cristo. Isso é o que ele está dizendo por ser mundano. Está preso a essa cultura em vez daquilo que Cristo tem ensinado. É isso que o apóstolo Paulo fala aqui. E dentro dessa questão dos relacionamentos, então a primeira delas é divisão, né? Partidos sendo criados. A segunda é imoralidades e brigas, até brigas judiciais. Por que é que chega a brigas judiciais, gente? É simples, eu não quero perder. Se ser o ganhador é referência, você é honrado por ser o ganhador, o que eu faço? Eu vou até na justiça para provar que eu, contra o meu irmão, eu sou melhor. Isso estava acontecendo dentro da igreja. O apóstolo Paulo vai falar sobre isso, e é muito interessante, né? Fora isso, a gente vai ler dois textos, por isso que eu não estou indo muito além. Fora isso, um outro problema de relacionamento que estava acontecendo dentro da igreja era imoralidade sexual. Imagina, a cidade tinha uma cultura de imoralidade permitida, até no meio religioso. E quando as pessoas agora estão crendo em Jesus Cristo, a imoralidade dentro da igreja é meio que aceita. Não está sendo lidado, ninguém liga para o que está acontecendo. Vamos ler dois versículos, três na verdade, capítulo 5, versículos 1 e 2. Capítulo 5, versículos 1 e 2, diz assim, por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Interessante, né? O apóstolo Paulo está mostrando para os irmãos, olha, tem dois problemas aqui. No meio de vocês está acontecendo imoralidades que não é aceito nem entre os pagãos, que não estão buscando a Deus. E além disso, pior do que isso, vocês aceitam e continuam orgulhosos, achando que são os melhores. Mesmo tendo tudo isso, o apóstolo Paulo está cobrando essa igreja desse tipo de atitude. Por quê? Lembra que no capítulo 1 ele disse, vocês foram santificados em Cristo Jesus e chamados para viver em santidade, separados para Deus. Okay? Um outro versículo que eu quero ler, no capítulo 6, versículo 7, falando agora sobre os irmãos indo para processos jurídicos contra outros irmãos. Capítulo 6, versículo 7 diz assim, o fato de haver litígios entre vocês já significa uma completa derrota. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem sofrer o prejuízo? Aí depois o apóstolo Paulo vai falar nesse capítulo, será que não tem ninguém que seja sábio o suficiente? E percebam, eles se orgulhavam de serem muito sábios e muito inteligentes. Então o apóstolo Paulo está dizendo, será que não tem ninguém no meio de vocês aí, sábio o suficiente, que possa intermediar essas disputas para tentar descobrir qual é o problema e acertar e julgar essa causa? Vocês precisam ir para um tribunal. Vocês, dois irmãos da mesma igreja, estão lá se combatendo no tribunal. Ele fala, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha para vocês. Ele cobra isso, é uma completa derrota. Não importa quem sai vencedor, os dois já perderam, a igreja perdeu. É isso que ele está dizendo. Foram derrotados, todo mundo é perdedor aqui. Não importa quem ganha, todo mundo é perdedor. Percebe que isso mexe quando você está tentando ganhar, né? Eu quero ganhar, eu quero provar que o meu ponto é o certo, eu sou melhor. O apóstolo Paulo diz, todo mundo perdeu. Porque a atitude de vocês, a vida de vocês,
Está longe do que a Cristo havia dito. Estão vivendo com base no seu orgulho, no seu egoísmo. Então isso, a primeira parte da carta, tem a ver com distorções nos relacionamentos da igreja. A segunda parte da carta vai a partir do capítulo 7 até o capítulo 14, é o segundo maior bloco, vamos dizer assim, né, o segundo bloco. Nesse ponto é o seguinte, a partir daqui, perguntas que foram feitas para o apóstolo Paulo. A igreja, pessoas da igreja mandaram perguntas para o apóstolo Paulo sobre alguns temas. E ele trata desses temas, então, nesses capítulos. Bom, ele responde, né? A expressão é acerca daquilo que vocês me perguntaram, e aí ele vai discorrendo sobre o assunto, ele vai falando sobre aquele assunto. Então, a segunda parte, o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente aqui, a palavra de Deus vai mostrar para a gente que havia distorções na vida prática da igreja. Então, primeiro, distorções nos relacionamentos, segundo, na vida prática, né? Como eles agiam, as coisas que eles faziam. O capítulo 7, capítulo bastante conhecido, as pessoas falam bastante sobre ele porque fala sobre casamento, celibato, fala sobre separações, sobre imoralidade no casamento, vai falar sobre várias dessas questões onde o apóstolo Paulo aqui está tratando sobre o casamento, o que é o casamento e como nós deveríamos lidar com o casamento e a santidade dentro do casamento. Então, o apóstolo Paulo fala sobre isso porque estava vendo erros. Imaginem, gente, pessoas vindo, se convertendo, crendo em Jesus Cristo e vindo para dentro da igreja. E aí, você tinha provavelmente todo tipo de gente. Né? Pessoas que já estiveram envolvidas em cultos de oferecimento sexual para deusa, ou até mesmo algumas dessas sacerdotisas, né, prostitutas cultuais, como eram conhecidas. Então, tudo isso trazendo para dentro do casamento e o problema que talvez gerava as pessoas chegando dentro da igreja. Então ele vai falar sobre o casamento e como lidar com o casamento no meio de tudo isso, né? Isso é um dos pontos aqui onde o apóstolo Paulo começa a tratar bem seriamente sobre a vida do relacionamento da família e como isso afeta a igreja. Okay? Então, isso afeta também o corpo de Cristo, que é a igreja. Dos capítulos de 8 a 10, ele vai falar... desculpa, não li um versículo que eu queria ler. Capítulo 7, versículo 1 do casamento, né? Capítulo 7, versículo 1. Diz assim: quanto aos assuntos sobre os quais vocês escreveram, é bom que homem não toque em mulher, mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Ok? Então ele começa falando resumidamente assim: cada um ter o seu próprio cônjuge. E aí ele vai descrever um pouquinho sobre como isso acontece no meio da igreja. Ok? Aí ele vai falar sobre o que é casamento, o que seria o celibato. Tá bom? O celibato é uma opção de não casamento. Tá? Então ele vai falar um pouco sobre isso também, né, e como é que Deus conduz aqui esse processo. Tá? Capítulos 8 a 10, ele vai falar sobre, primeiro, a liberdade do cristão. Como é que funciona a liberdade do cristão? Até onde vai? Quais são os limites da liberdade? Aí a gente começa a pensar, puxa vida, a liberdade tem limite? Né? Então, a liberdade, até onde vai a liberdade do cristão? O que é a liberdade do cristão? E ele vai falar sobre os capítulos, isso nos capítulos de 8 a 10, num tema bem específico, onde ele vai falar sobre a idolatria, sobre o oferecimento de alimentos para aqueles deuses lá da região, na época. Então isso estava afetando a divisão da igreja, as pessoas estavam sendo escandalizadas por causa disso, as pessoas comendo carnes que haviam sido sacrificadas, estavam ofendendo a consciência de alguns irmãos. Então ele vai falar, puxa vida, peraí, tudo isso aqui, né, ele vai falar sobre o que são esses deuses. Nesse trecho ele vai falar que vai mostrar exatamente essa questão de que o apóstolo Paulo não está falando especificamente da carne que era sacrificada. Ele diz que os deuses que são sacrificados não são nada, mas ele vai falar sobre como aquilo afeta os relacionamentos, a vida prática da igreja. Né? Porque se eu como, pensando só em mim, sabendo que isso ofende o meu irmão, sabendo que isso afeta a consciência do meu irmão, ele diz, isso está errado. Aí ele vai para um outro lado, ele vai então trabalhar a gente começar a olhar para o próximo, o nosso irmão. Agora perceba que nós estamos falando de uma cultura
onde a igreja estava cheia de orgulho e cheia de egoísmo. Eu não estou preocupado com o outro, estou preocupado comigo mesmo. Eu quero comer carne, ponto final, não importa de onde ela vem, o que aconteça, eu não estou nem aí que meu irmão pensa ou ele não pensa. Não estou preocupado com isso. E o outro lado também. Puxa vida, aquele irmão, que escândalo aquele irmão. Aquele irmão é um perdido. E aí o meu jeito é o melhor jeito. E aí não havia conversa, cada um buscando o seu lado. O apóstolo Paulo fala assim, então onde vai a minha liberdade de comer esse alimento ou não comer esse alimento? Então ele vai tratar sobre isso aqui nos capítulos de 8 a 10, voltando a atenção para o orgulho e para o egoísmo, falta de maturidade cristã que os irmãos estavam tendo na prática da igreja. Vamos ler um texto, capítulo 10, versículo 31, um texto bem conhecido também, mas agora a gente entende o contexto dele, que é um contexto de orgulho dentro, ele está falando de alimento, né? O uso do alimento e tudo mais. E aí ele diz no versículo 31, capítulo 10, assim quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Aí tudo é tudo, né? A gente pensar na nossa vida toda como uma expressão de louvor a Deus, para que Deus seja glorificado, para que Ele seja honrado. Então, a minha atitude ao comer ou não comer, ao beber ou não beber, naquilo que eu faço, naquilo que eu não faço, uma expressão de dar glória a Deus, de dar louvor a Deus, de exaltar o nome de Deus. Então é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse contexto da liberdade do cristão. Ok? Como eu uso a minha vida. Então, quer vocês comam, bebam ou qualquer outra coisa, façam isso para a glória de Deus. E aí, nesse meio das práticas da igreja, uma das coisas que ele vai falar aqui também é algumas instruções sobre a adoração, né, distorções do culto. Então, a adoração, desordem que estava havendo. Ele vai falar sobre a ceia do Senhor. Eu já preguei há um tempo atrás sobre esse trecho da ceia do Senhor. Que eles estavam completamente usando aquela celebração, aquela cerimônia que devia ser o reconhecimento do amor de Deus, do amor de Cristo, da entrega, né? A entrega altruísta, né? Que é o contrário de egoísta. A entrega pensando no próximo de Jesus Cristo. A ceia devia ser isso. Eles usavam aquela cerimônia somente para farra, para festa, para bagunça, pensando só em si mesmos. O apóstolo Paulo vai dizer nesse texto, enquanto uns se embriagam, outros morrem de fome. Ele vai falar sobre esse contexto dentro da mesma festa, dentro da mesma celebração, que deveria relembrar o sacrifício de Cristo, a entrega de Jesus Cristo. Então, tudo errado. E ele vai corrigir, ele tenta corrigir isso aqui. Tá bom? A desordem no meio do culto, insubmissões acontecendo ali no meio do culto também, atrapalhando a vida prática da igreja. E uma das outras coisas que acontece no capítulo 12 a 14 é a diversidade de serviços, né? O uso de dons, de habilidades que Deus tem dado. E aí o apóstolo Paulo vai regular, então, vai regulamentar o uso, né? A prática do serviço. E, gente, o que estava acontecendo? Sabe o que o apóstolo Paulo vai mostrar para a gente aqui nos de 12 a 14? Que existe uma variedade de serviços na igreja. Todo mundo tem demonstrado habilidades e dons que Deus tem dado a essas pessoas. O problema é que cada um está usando para si mesmo, para se exaltar, para ser reconhecido. Olha como ele é bom, olha como ele é mais espiritual, olha como ele faz direitinho, olha como Deus usa esse cara. Para se exaltar e não para servir. E é disso que o apóstolo Paulo vai dizer, olha, quem habilita e capacita alguém a fazer é o Espírito Santo. E ele dá isso como ele quer. Para quê? Para servir ao corpo. Então, ao servir, ao usar essas habilidades que Deus tem dado, isso não deveria ser motivo de orgulho para mim. Mas deveria ser a oportunidade de reconhecer que eu posso servir, ajudar. Ir na direção de ajudar o próximo, ajudar o meu irmão. Servir a igreja. Então é disso que trata os dons espirituais, a diversidade que existe dentro do corpo de Cristo. Capítulo 14, versículo 33, versículo que eu quero ler.
capítulo 14 ele vai falar da ordem dentro do culto, aqueles dons que a gente ouve bastante falar, que são os dons de profecias e de línguas. Como eu disse, eu não posso falar sobre eles agora, a gente fala depois, em outro momento. Mas ele está organizando o culto aqui que estava cheio de orgulho, de exaltando-se a si mesmo, as pessoas, né? Competindo para quem é o melhor, quem tem o melhor dom, ok? Quem é o melhor aqui. Capítulo 14, versículo 33, diz assim: Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz, como em todas as congregações dos santos. Ele vai falar então, gente, não adianta briga, não adianta bagunça, Deus é um Deus de ordem. E ele está trazendo isso para dentro da celebração, para dentro do culto, tá bom? Da adoração a Deus. Ok? Como igreja reunida, tá? Então ele vai falar, ele está organizando o culto aqui, falando, olha, preste atenção, não é de qualquer jeito. Deus não é um Deus de desordem, mas de paz. Ok? Eu vou voltar depois num capítulo que é central nesse bloco, que é o capítulo 13. Mas daqui a pouco a gente fala sobre ele, eu pulei ele de propósito. O terceiro bloco da carta, bloco final já, capítulos 15 e 16, né? Ele vai falar de uma parte que provavelmente foi comunicado a Paulo pelos companheiros dele. Tá? Os companheiros que tiveram lá em Corinto, chegaram lá em Éfeso para conversar com Paulo, falaram de algumas coisas que eles perceberam, que são distorções doutrinárias. Tanto é que no capítulo 15, os primeiros versículos, versículo 1 e 2, 3 e 4, o apóstolo Paulo, a primeira coisa que ele faz é recapitular o que é o Evangelho. Então ele recapitula o que é o Evangelho, e aí ele vai entrar num tema que provavelmente era um dos grandes problemas que estavam acontecendo ali, era sobre a ressurreição. Tanto a ressurreição humana, será que nós, os crentes, as pessoas em geral, depois de morrer, será que elas vão ressuscitar ou não? Essa era uma discussão que havia dentro da igreja. E aí o apóstolo Paulo vai tratar sobre esse assunto no capítulo 15. Aí ele vai falar, os crentes ressuscitam. Até os pagãos, vários grupos de pagãos acreditam que existe ressurreição. E aí ele vai além, ele vai dizer, olha, se nós não ressuscitamos, então Cristo também não ressuscitou. E se ele não ressuscitou, a nossa fé é vazia. Esse foi o texto que nós lemos na Páscoa, né? Capítulo 15 de 1 Coríntios. Se Cristo não ressuscitou, então nós não temos por que viver essa vida. Nós temos por que buscar Deus. Nossa fé não serve para nada, ela é inútil. Ok? O texto para a gente ler é o capítulo 15, versículo 32, que é mais ou menos o resultado lógico do que o apóstolo Paulo fala então sobre a nossa vida. Se não há ressurreição. Versículo 32 do capítulo 15 diz assim: Se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Então ele diz, não foi só por razões humanas que eu estou aqui, que estou ensinando, que eu estou apanhando, que eu estou sendo preso por causa do Evangelho. A minha esperança não está só nisso aqui. Só que ele fala assim, então se a lógica de vocês, se os mortos não ressuscitam, então não tem amanhã, não tem depois. E se eu morrer hoje? Aí então ele fala, a consequência lógica era um provérbio da época da cidade, né? Comamos e bebamos porque amanhã morreremos. Vamos sair à farra porque a vida é curta, né? Temos que aproveitá-la porque não tem amanhã, não tem Deus, não tem nada. Então vamos viver como a gente quiser viver, porque isso vai passar e rápido. Esse era o que Paulo estava vendo e que ele estava cobrando ali dos irmãos. A ressurreição existe, a ressurreição de Cristo existiu e isso traz em nós esperança, tá bom? Ele termina essa carta com o capítulo 16, onde ele encerra. Aí ele vai falar de vários assuntos. A maturidade cristã é diferente da maturidade humana. Como é que é a maturidade humana? A maturidade humana é o seguinte, vou pegar meus filhos, né? Antigamente eles eram bem menores e aí tudo que eles precisavam eu tinha que fazer por eles, desde se vestir, se limpar, comer, tudo.
conforme eles vão crescendo, vão ficando um pouquinho mais maduros, eles começam a fazer algumas coisas sozinhos. E aí o que acontece? Eles entram numa fase de orgulho tão interessante que eles acham que sabem fazer tudo e que conseguem fazer tudo. Só que não é verdade. Eles não conseguem fazer tudo, eles não alcançam ainda tudo. Às vezes não alcança por tamanho, não alcança, ou às vezes por capacidade, não sabe. Qual é o resultado? Quando ele diz que sabe, vai lá, ele tenta fazer por conta própria, coisas que ele não alcança, que ele não consegue, qual é o resultado? Alguém se machuca, alguma coisa quebra, alguma coisa estraga. Esse é o resultado. Mas, naturalmente, a maturidade humana tem a ver com, conforme ele vai se desenvolvendo, ele vai se tornando mais independente de mim. A maturidade cristã é diferente. Quanto mais eu me torno maduro, mais dependente eu preciso me tornar de Deus. Ao contrário. E dependente em tudo. Tudo eu preciso colocar nas mãos de Deus e ouvi-lo. Não é porque Ele quer que eu seja sempre dependente. É porque Ele sabe o que é o melhor para mim. Às vezes eu tenho que falar para o meu filho: filho, olha, desculpa, acredita em mim. Isso vai dar errado. Não faça. Isso vai dar errado. E muitas vezes Deus está dizendo isso para nós: olha, acredita em mim, isso vai dar errado. Aí a gente vai pela nossa própria cabeça, o que acontece? Pessoas se machucam, coisas quebram, coisas estragam. Mesma coisa. Então, só que a maturidade cristã é o contrário. Quanto mais maduro eu sou, mais dependente de Deus eu preciso ser. Esse é o desenvolvimento que não estava acontecendo aqui na igreja de Corinto. Tá bom? E como remédio, como tratar isso? Então, volta lá no capítulo 13, que eu queria ler esse texto com vocês. Irmãos, como foi que Jesus ele resumiu os 10 mandamentos? Quando o líder lá chega para ele, o mestre da lei chega para ele e pergunta: qual é o maior mandamento? Qual foi a resposta de Jesus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. Isso. Então, Jesus resume os 10 mandamentos, os mandamentos em: ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a você mesmo. E é bem interessante porque amar a Deus e ao próximo vai exatamente contra orgulho e egoísmo. Porque orgulho e egoísmo é falta de amor aos outros. Eu amo a mim mesmo. Então, é falta de amor aos outros e excesso de amor a mim mesmo. Eu me amo tanto que eu acho que o meu jeito é melhor, que eu sou melhor, que as minhas opiniões são as melhores, que eu mereço todo o conforto, eu mereço isso. Isso é orgulho, isso é egoísmo. E o amor a Deus e ao próximo é, então, um amor que volta-se para fora, para Deus e para o próximo. Isso deveria ser a expressão aí. Então o apóstolo Paulo, ele dedica esse capítulo, no meio de tudo aqui, principalmente na questão do uso dos dons, das habilidades ali dentro da igreja, para falar sobre o amor. Né? É um texto bem conhecido, esse capítulo 13. Vamos ler os versículos de 1 a 3 do capítulo 13. Eu vou começar no finalzinho do 31 do capítulo 12, tá? Posso agora mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Aí ele entra no capítulo 1. Desculpa, no versículo 1 do capítulo 13, dizendo: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que eu possuo e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Então, é interessante aqui, esses textos, alguma parte deles é mal interpretado, tá? Mas, principalmente, eu não vou gastar muito tempo nisso, mas só para dizer para os irmãos aqui que o apóstolo Paulo está usando de uma figura de linguagem ou duas, né, chamado de hipérbole ou merisma, exagerando mesmo.
Tá? Ele está indo para algo impressionante, realizações impressionantes, fantásticas. Não significa que alguém consegue fazer isso. Na verdade, está dizendo o contrário. Ninguém consegue fazer isso. Isso não existe. Tá? O fato de ele falar assim, língua de homens ou anjos, não significa que língua de anjos existe. Ele está falando, não importa que alcance que você tenha. Né? Ele fala assim, alguém tem o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento. Isso não existe. Ninguém consegue isso não existe. Ainda que eu tenha uma fé capaz de mover montanhas, eu falar, vai, ninguém consegue fazer isso. Ninguém, tá? Então, é um exagero, ele está mostrando isso. Só que o que ele está mostrando aqui é o motivo. Ainda que eu tivesse condições de ter grandes realizações como essas, gigantes, impressionantes, fantásticas, sem amor, isso não valeria nada. Poderia ser fantástico. Sem esse amor, como a gente falou, amor ao próximo, amor a Deus, seria vazio. Não teria sentido. Não valeria nada. Então o apóstolo Paulo fala, o que é que move as minhas ações? E ele está dizendo que precisa ser o amor. Isso é remédio contra o orgulho, contra o egoísmo. E ele passa agora nos versículos de 4 a 7, descrevendo um pouquinho algumas características, né, do amor. Então, o que as minhas ações demonstram? Olha que interessante. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus próprios interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Interessante essa descrição aqui do amor, porque vamos tentar comparar algumas coisas que a gente já viu aqui na carta. O amor é paciente, então as brigas judiciais que estavam acontecendo ali estavam indo contra o amor, né? Por exemplo, o amor é bondoso ou amável, né? Gente, eles estavam brigando por nada, se dividindo, né? Ou por causa da carne, o comer a carne ou não comer a carne, isso é um tipo de briga. O que significa ser bondoso? Como Paulo falou, né? Se isso vai ofender a consciência do meu irmão, se meu irmão vai cair por causa disso, nunca mais vou comer carne. É o que ele fala. Então é bondoso, o amor é bondoso, ele pensa no bem do próximo, né? Não é invejoso, lembra dos dons, a ideia da intelectualidade. O amor, ele não inveja se o outro tem mais conhecimento ou menos conhecimento, se o outro tem aquela habilidade, aquele outro tem aquela outra habilidade. Eles deviam trabalhar juntos. E não eu invejar, puxa vida, como dele parece que melhor mesmo. Como eu queria ter aquele. Então o amor não é invejoso, o amor não é arrogante, orgulhoso, né? Que se orgulha de si mesmo, mesma coisa que a divisão, os dons, todas as coisas. O amor não é rude, né? E gente, não maltrata, né? Eles estavam se maltratando, brigando, dividindo, discutindo. O amor não procura seus próprios interesses. O que estava sendo feito era só isso, cada um buscando os seus próprios interesses. Só pensando em si mesmo, pensando nas suas liberdades. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. Não importa se isso ofende, se isso machuca, se isso... Pensando só em si mesmos, nem aceitando liderança, né? Eu sou livre, eu faço do jeito que eu quiser. O amor não se ira, né, facilmente. Gente, ira é um negócio interessante, é um outro assunto que a gente tem que conversar um outro dia, mas ira, ela é uma expressão daquilo que... uma expressão ruim, quando eu acho que roubaram os meus direitos. Por exemplo, eu estou na fila esperando. Alguém vem e fura a fila. O que eu faço? Fico bravo. Por quê? Porque ele está roubando um direito que é meu. Então, quando eu acho que eu mereci aquilo era o meu direito,
e alguém agride aquilo, ou vai contra aquilo, ou rouba, minha resposta é: eu fico bravo. Eu fico irado. Então a ira tem essa expressão de busca por meus direitos, né? A qualquer custo. Então o amor não se ira facilmente, o que ele está dizendo aqui. O amor não guarda rancor, a gente vê um monte de amargura acontecendo ali na igreja. O amor não se alegra com o mal, né? Vamos pensar que, inicialmente, o que o apóstolo Paulo falou sobre a imoralidade que estava acontecendo ali, que não era visto, não era aceito nem entre os pagãos. E eles se orgulhavam daquilo ali, continuavam vivendo aquilo ali. Não se alegra com o mal, muito pelo contrário, se alegra com a verdade. A busca por abandonar os pecados dentro da igreja. O amor suporta, né, tudo sofre, então ele suporta as coisas, seja lá quais forem, e isso tem a ver um pouco com abrir mão. Né? Eu tenho que abrir mão, às vezes, de coisas que eu quero pelo bem do próximo. Estava falando isso para o Estevão essa semana, né? Que eu não lembro agora exatamente o que era, mas ele ficou muito chateado, muito bravo, porque ele teve que deixar de fazer uma coisa que ele queria. Acho que era descer para o parquinho, falei que ele não ia poder descer aquele dia, ele ficou muito bravo e tal. E aí eu falei para ele que eu muitas vezes tenho que abrir mão para fazer uma coisa que eles querem fazer. Que inicialmente não era o que eu queria fazer, mas eu faço isso por bem deles, porque eles gostam, por amor a eles, e que eles têm que aprender, e a gente tem que aprender a fazer isso. Né? A gente precisa aprender que muitas vezes a gente tem que abrir mão daquilo que a gente quer, por amor ao próximo. Então isso é um desafio aí, para a gente pensar. O apóstolo Paulo fala que o amor tudo suporta ou tudo sofre. O amor tudo crê, então abandono das desconfianças, né? E eu desconfio do meu irmão, porque se eu estou querendo ganhar, ele também quer ganhar, imagina o tanto de trapaça que não existia para que eu ganhe ou ele ganhe, seja lá quem vai ganhar. O amor sempre espera, né? Ou tudo espera. Pensando em esperança, pensando no futuro, tá? Disposto a esperar, mesmo em meio a durezas e disciplinas da vida. E o amor, ele tudo suporta, né? Ele persevera, ele não desiste. Por quê? Porque pensar no outro cansa. Ter que abrir mão cansa. Ter que olhar para o meu irmão e querer agir com bondade, ou olhar para Deus e ter que abrir mão de alguma coisa que eu queria muito, porque eu sei que aquilo não agrada a Deus, cansa. Eu preciso me esforçar bastante para fazer a cada dia. Então, o amor tudo suporta, o amor persevera, o amor não desiste. Então, esses são alguns reflexos aí das minhas ações. E para terminar esse capítulo, o que é que permanece? Gente, o que permanece de tudo é o amor. O resto tudo vai passar, né? Versículo 8 em diante, ele diz: o amor nunca perece, mas as profecias vão desaparecer, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Irmãos, a fé, essa confiança em Deus, ela vai passar. Quando nós estivermos diante de Jesus Cristo lá, a gente não vai precisar esse exercício da fé. A gente já vai estar ali, né? A esperança de que isso vai voltar para nos buscar e nos levar para junto dele, aquilo que nos alimenta a cada dia para viver, para agradá-lo, isso vai acabar, porque a gente vai estar lá diante dele. Isso já vai ter passado. Todo o cansaço dessa época que a gente está vivendo, né? As dores que a gente vive hoje, tudo isso vai passar. Mas o amor nunca vai passar. Aqui, lá no céu, vai ser a expressão perfeita do amor.
como é o amor entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É perfeito, eles se amam. Como é o amor de Cristo por nós, que nos ama. Como diz lá em João, deu seu próprio Filho, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então o amor não vai passar. É disso que ele está dizendo aqui. O resto vai passar. Então a gente precisa exercitar isso. E maturidade cristã, diferentemente da maturidade humana, me torna mais dependente, né? Então amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo, isso vai nos ajudar a nos tornarmos mais maduros de forma cristã, né? No cristianismo, maturidade cristã. Os coríntios estavam pensando somente em si mesmos, no seu prazer, na sua exaltação pessoal, naquilo que eles queriam para si. Exatamente o contrário do que a Bíblia diz, eles estavam egoístas e orgulhosos. Esse é o desafio para nós, né? Falta-nos, será, maturidade cristã? Será que nós estamos caminhando, vivendo essa vida somente de forma orgulhosa e egoísta, achando que nós somos os melhores, o melhor jeito? Ou a gente está cada vez mais dependente do Senhor, amando mais ao Senhor, amando mais ao próximo? Tá bom? Esse é o desafio. Esse é o desafio da carta de Paulo aos Coríntios, para eles e para nós. Reavalie a maturidade cristã. Reavalie o seu amor ao próximo e a Deus versus o seu egoísmo, o seu amor a si mesmo, o seu orgulho, né? A sua exaltação de si mesmo. Bom, então vamos refletir sobre isso. Eu quero orar mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos. É um privilégio poder ler a tua palavra e de forma tão específica, Senhor. Muito obrigado por esse texto. Obrigado porque o Senhor nos dá cada dia a oportunidade de conhecê-lo através da tua palavra, de forma bem direta, de viver para ti, de dar passos para agradar ao Senhor. Então nós precisamos muito de ajuda para lembrar do amor que o Senhor tem por nós, para que nós tenhamos um amor, pelo menos, uma direção de ser parecido com este amor, tanto ao Senhor quanto ao próximo, aos nossos irmãos. Muito obrigado por esse texto, por essa carta tão rica, e tem tanta coisa aqui ainda que a gente nem falou, mas só essa olhada por cima já nos faz perceber o quanto estamos distantes daquilo que o Senhor espera de nós. O quanto nós somos imaturos da fé. O quanto nós estamos falhando nisso, Senhor. Eu quero pedir que o Senhor nos ajude a pensar, refletir. Nos ajude a receber esta carta e esse panorama da carta, pelo menos, como uma exortação ao nosso coração egoísta, orgulhoso, soberbo, que é exatamente contrário ao amor bondoso que o Senhor tem para conosco e que o Senhor quer que tenhamos também. Nos perdoa porque nós nos amamos demais, Senhor. Amamos muito, muito além da conta, como diz a tua palavra. Muito obrigado pela exortação, pelo chamado. E nos faz lembrar disso, Senhor, enquanto estivermos caminhando diariamente. Eu oro grato por esse momento, pelos meus irmãos que estão aqui, pela oportunidade de compartilharmos juntos a tua palavra. Nós oramos assim, agradecidos em nome de Jesus. Amém.